Fala, meus filhos, tudo bom com vocês? E caiu mais um Bolsonaro, né? Dessa vez foi Eduardo do Bananinha, tava lá no estrangeiro, né? Tava lá nos Estados Unidos e foi condenado, né? Eu tô muito triste, Como né? é bom o socialismo, hein? Vamos acompanhar, vamos ver o que aconteceu com esse menino. Pessoal, evidentemente vou comentar o assunto do dia, que é a condenação do Eduardo Bolsonaro. Inclusive aquela foto dos cinco, dois já foram, né? Dois já estão com condenações criminais. Mas antes eu queria Faltam dois, não, faltam três, né? Faltam três. falar da informação mais importante do dia, que é a pesquisa da Confederação Nacional dos Transportes, feita pelo Instituto MDA. Por que essa pesquisa é Deixa eu importante? tirar minha Porque câmera ela daqui, é a pesquisa que teve o melhor resultado no segundo turno em 2022. No dia vou 29 colocar de pra cá. outubro de 2022, véspera do segundo turno, ela publicou que ia ser muito mais apertado do que os outros institutos iam falando. Né? O IPEC chegou a falar 53-47, a Folha de São Paulo e também a Quest falavam em 52-48, e o CNTMDA falou, não, é 51-49. E eles quase cravaram, inclusive, a decimal, né? Ficou 50,9 a 49,1, ou seja, eles quase acertaram na decimal o resultado. E o fato é que hoje a pesquisa deles mostra que o Lula ampliou muito a vantagem em cima do Flávio Bolsonaro, tá? 49-37 no segundo turno, ou seja, bem acima desses 6% que os outros institutos têm colocado. Você está dando uma vantagem ali de 12 pontos para o Lula. É o dobro do que os outros institutos têm. Alguns têm falado em 7 pontos, alguns têm falado em 6. Dá pra ver aqui embaixo, aqui, né? No primeiro turno, o petista tem 41,8 das intenções de voto contra 28,2, né? O Flávio, que esses dias atrás ele tava na frente, né? Ele tinha passado, né? Mas, né? É aquele negócio, o Flávio tem os esqueletos dele, né? Dentro do armário. Então, o problema sempre foi esse, né? Quando chegar mais perto das eleições, véio, a casa cai mesmo, né? Você começa a descobrir mais coisa. E o lance do Forcado, infelizmente pro Flávio, infelizmente talvez pro Brasil inteiro, o... descobrimos, né? Descobriram que ele tava cobrando dinheiro, né, velho? E o problema não é só cobrar, né, um investimento privado, né? O problema, acho que maior, assim, que pegou mais ainda foi o que ele visitou o Vorcaro depois que ele já tava, que ele tava com prisão domiciliar, né? Então ele já sabia que ele tava todo do rolo do Vorcaro. Ele foi na casa do cara, né? Pra falar assim, ai, agora, olha, eu acho que agora já deu, tá? Então essa parada dele aí ficou foda, né, velho? E a diferença entre o Lula e o Flávio Bolsonaro cresceu de 4 pontos em abril para 12 pontos agora em junho. Muita gente já começou, inclusive, a pensar que a família Bolsonaro vai tramar alguma coisa para tentar balançar esse jogo. O Flávio, o Eduardo falou que o irmão dele corre risco de vida, né? Espero que ninguém faça isso. Tentar uma coisa explosiva no noticiário, e aí o Eduardo Bolsonaro acabou reforçando isso ao falar que o Flávio talvez vá sofrer um atentado. Mas a gente tem que conhecer contra quem que a gente está lutando. Porque já assassinaram, né, o líder das pesquisas lá da direita da Colômbia, o Miguel Turbay Uribe, assassinaram o Fernando Villavicencio no Equador, facada no Bolsonaro, tiro no Trump. Isso para citar alguns casos aqui na nossa região, nas Américas. E é sempre quem? É sempre alguém de direita. É sempre alguém de direita que toma a pior. E a esquerda... Mas eles fazem o quê? Eles aceitam utilizar a violência como instrumento político. Então eu acho que o Flávio tem que tomar muito cuidado com a segurança dele. Cada vez mais vai valer mais a pena assassiná-lo. Porque se tirar Flávio, quem é que resta? Restam as pessoas que a gente conhece aqui da direita, né? Porque a gente comenta sobre esses assuntos. Agora, vá lá no interior da Bahia, vá lá em Riachão, em Pé de Serra, ou em próprio Lem, perguntar para o pessoal quem é Zema, quem é Caiado, quem é Renan Santos, ou quem é qualquer uma dessas figuras. Então vai ser uma eleição entregue de bandeja para o Lula. Bem, Mas é claro, pô, ninguém conhece esses caras. Você acha que quem tá no interiorzão mesmo do Brasil sabe quem que é Caiado? Não deve saber nem quem é Bolsonaro, cara. Tem uma parte da população que não sabe nem quem que é o Lula, tá? Então, assim, velho, Renan Santos, porra, ninguém conhece.
Desculpa, tá? São Paulo, os grandes centros conhecem, tá? O interior do Brasil ninguém conhece, não, tá? Caiado, acho que menos ainda, tá? Zema, é a mesma coisa, não tem um nome assim. O Flávio tá levando no nome do Bolsonaro, tá? Porque se ele tirasse o sobrenome ali, também ninguém saberia, não, tá? Tem o menino lá que faz entrevista lá na rua, lá, como é que chama? Luiz. Ele viralizou no Instagram os vídeos dele perguntando pros outros quem que é. Qual o projeto do Flávio, né? Que beneficiou a população, o trabalhador e tal. Ninguém sabe falar nada, tá? Ninguém conhece o Flávio Bolsonaro como político. Conhece ele como filho do Bolsonaro. A afirmação dele de que a violência política sempre vem da esquerda é uma coisa absurda, né? 90% dos casos vêm do grupo político dele. E só relembrando aqui, em 2018, antes de ser preso, o Lula fez uma caravana pelo país, de ônibus e tal. E quando essa caravana passou no Paraná, entre as cidades de Queda do Iguaçu e Laranjeiras do Sul, o ônibus do Lula foi alvejado a tiros. Agora, eu nem vou continuar nesse assunto, porque se eu for nomear tudo de violência pesada, tá, que os bolsonaristas fizeram, olha, nós passaríamos o vídeo todo só falando desse assunto de violência política. Eu só quero também rebater a afirmação dele de que mundo afora é assim também, a direita que sofre violência política. Pessoal, faz um ano, tá? Dia 14 de junho completou agora um ano que o pessoal do Trump, o pessoal do Eduardo Bolsonaro, eles invadiram a casa de uma deputada do Partido Democrata e mataram ela e o marido, tá? Melissa Hortman. Também, uns tempos atrás, o principal nome político adversário do Trump era Nancy Pelosi, que fez o impeachment dele como presidente da Câmara e tal. O pessoal do Trump, do Eduardo Bolsonaro, invadiram a casa da Nancy Pelosi para matá-la. Não a acharam na residência, mas acharam o marido dela e espancaram o marido dela lá dentro. Bem, então é sim uma possibilidade que eles vão forjar algum tipo de ataque contra o Flávio, até porque a situação né, imagina, o ministro da Casa Civil do governo Bolsonaro, Ciro Nogueira, hoje a situação dele foi pro brejo, né? O Volcaro bancou suítes em hotel de Lisboa para Hugo Mota e Ciro Nogueira. Cara, e assim, velho, eles estão pouco se fudendo pra opinião pública, sabe? Eles fazem o que querem, cara. Assim, não adianta. Os políticos, né? Eles não estão nem aí, cara. Sabe? Tava convocado? Tava, se foda, não tô nem aí, sabe? Ciro Nogueira tava aí, né? O Hugo Mota, Alcolumbre, né? Supostamente recebendo dinheiro do Vorcaro. Pô, os caras não estão nem aí pra opinião pública, cara. E esses caras todos eles vão se reeleger, velho. Sabe? Isso que é o mais revoltante, cara. Porque eles vão se reeleger incrivelmente, sabe? Então é assim, velho. Tamo largado mesmo, sabe? Foda. Saíram fotos ali dos dois abraçadinhos e tal. Isso tudo aí, pessoal, vem do celular do Vorcaro, tá? As coisas estão sendo divulgadas a conta gotas. Aí na Folha de São Paulo também tem uma matéria. Vorcaro ordenou o pagamento de 350 mil em dinheiro vivo a Ciro Nogueira. Acharam ali as mensagens, os comprovantes, etc. Aí tá aqui no Globo. A empresa de Ciro Nogueira recebeu 3,5 milhões em depósito em espécie de funcionário da firma, aponta COAF. Dinheiro vivo foi repassado em 265 depósitos fracionados. Então é o seguinte, Ciro Nogueira tá todo enlameado, o cara tá acabado. Agora, o que nós temos que ver é o seguinte, é esse cidadão aí, né? Felipe Barros, um daqueles bolsonaristas raiz lá do Paraná, e até sair candidato a senador lá, agora depois que foi revelado que ele fez uma emenda master idêntica à que o Ciro Nogueira fez. Aí agora não sei como é que tá a situação, mas de qualquer forma, ele fez as mesmas coisas que o Ciro Nogueira, tá? Ele fez a emenda master para beneficiar, para aumentar o FGC para 1 milhão, tem a garantia do FGC para R$1 milhão, o que beneficiaria o Vorcaro. E saiu a matéria no Globo no dia 12, aliado de Bolsonaro, né, o Felipe Barros, atuou para beneficiar Master e Vorcaro e pressionar Banco Central e rivais. Então que ele usou ali a comissão que ele era presidente na Câmara dos Deputados, levou ali diretores do Banco Central e pressionou os caras, humilhou os caras, expôs, levou gente da Comissão de Valores Imobiliários, sabe, pressionando, colocando, como se o Vorcaro fosse o anjo e o pessoal do Banco Central fosse bandido, né? E, pessoal, para encerrar essa questão do Eduardo... Eu ia falar aqui, mas não sei, né? Não que não sejam também, né? Sei lá.
supostamente, né? Ou não, sei lá. Mas, né? E aí, chegamos na parte que Eduardo Bolsonaro ficará elegível até 2038. É, 12 anos de inelegibilidade. Do Bolsonaro Uma palavra condenado difícil, né? e inelegível até 2038. Não tem nem Comemora. o que dizer. O que eu vou dizer? Assim, o cara produziu dezenas de vídeos assumindo Acabou, a autoria. porra! Falando que tava articulando as sanções, que postava vídeo dele indo à Casa Branca, indo ao Departamento de Estado, ali, conspirar mesmo, arquitetar, articular essas sanções. Aí vem o resultado. Não tem nem o que dizer, né? Como são, não só nesse caso, como em outros casos, esses réus, eles próprios produzem de fonte própria o material condenatório da prática das diversas infrações penais. Ó, e aqui chegamos. Vou pedir, vou mendigar, tá? Deu like aí, ajude o canal. O canal tá sofrendo aí por uma restrição por conta do strike que tomei num vídeo antigo aí. Então, se você puder se inscrever no canal, se você quiser, se você puder, né, clicar no curtir, não vai acontecer nada. Tá? O YouTube vai recomendar esse vídeo para mais pessoas, beleza, né? Me ajuda bastante. E se você é a favor da inelegibilidade do Eduardo Bolsonaro, já senta o dedo no like. Eu voto no sentido de julgar procedente a ação penal, condenando o réu Eduardo Nantes Bolsonaro pela prática do crime de coação no curso do processo, artigo 344 do Código Penal, em continuidade delitiva, artigo 71 do Código Penal. Concluir na exata direção do que trouxe o ministro Alexandre de Moraes em seu voto, concluindo, portanto, pela procedência da acusação trazida pela Procuradoria-Geral da República. Eu concluí no sentido de julgar procedente a pretensão punitiva, condenando o réu Eduardo Nantes Bolsonaro. Não há dúvida quanto ao acerto do voto do eminente relator. Por isso, o acompanho, assim como também acompanho o ministro Zanin e a ministra Carmen, homenageando especialmente o ilustre relator Alexandre de Moraes por mais esse trabalho. Só mais uma coisa, pessoal, antes Né? 4-0. de fechar, vamos ver como que vai andar essa história, sabe, do Bolsonaro, da pistola dele que foi apreendida hoje pela polícia. Porque é o seguinte, uma blitz da lei seca da Polícia Militar do Distrito Federal, em Taguatinga, numa área ali de grande fluxo ali, Pistão Sul, e o sujeito tem uma arma apreendida ali dentro do carro, mas cadê a identificação dessa arma? Não tem nada. A arma, ninguém... Aí o sujeito admite que a arma é do Bolsonaro, e que a arma estava emperrada, e que o Bolsonaro mandou ele ir lá arrumar essa arma para ele, né? Devia ser alguma coisa simples ali de destravar o mecanismo de abastecimento da arma, né? De munição da arma. E então, isso aqui, o Alexandre de Moraes deu 24 horas. Amanhã nós vamos saber e se o Jair Bolsonaro vai voltar pro presídio em função disso. Esse sujeito... Ué, gente, mas como assim? Como assim? Ó? O cara tava com a arma do Bolsonaro. Mas, o Bolsonaro não foi preso, essas armas não foram recolhidas, não? Como assim? O militar do exército foi levado pra delegacia? Gente, que história é essa? que ele teve a arma apreendida lá é um militar, tá? Que foi liberado. Vamos ver, tomara que ele volte para o presídio da Papuda. Qualquer brasileiro que tivesse feito aliás, 0,5% do que ele fez, ou seja, ele já derreteu tornozeleira eletrônica. Imagina um cara que derreteu com uma solda uma tornozeleira eletrônica, não consegue nunca mais uma domiciliar, essas coisas que ele conseguiu. Não mesmo. Agora o cara em domiciliar mandando alguém consertar a arma dele, né? Enfim, ou seja, o cara estava armado durante a prisão domiciliar. Ou seja, qualquer brasileiro que tivesse feito as coisas que ele fez não estaria mais na prisão domiciliar, teria sido deslocado para o presídio. Isso aí é com certeza, né? Isso aí ninguém tem dúvida, velho. Se você tenta violar a tornozeleira, beleza, você falar que você roubou, sei lá, um mercadinho ali. Foi preso, tal, a polícia te levou embora, tal, e depois você conseguiu converter a prisão para usar a tornozeleira, né, em casa. Irmão, se você deixar essa porra descarregar, velho, a polícia entra dentro da sua casa lá e te busca na base do cacete, velho.
O cara simplesmente derreteu o bagulho, né? Ah, por curiosidade, eu até entendo, velho. Tem esse negócio, foi ex-presidente. Tem. Mas, porra, meu irmão. Você já fez isso, velho, uma vez. Você não vai dar prisão domiciliar de novo pro cara, velho. Entendeu? Por isso que o Gustavo Machado fala lá que a pena dos condenados do 8 de janeiro foi muito branda. É por conta disso, velho. Porque assim, se a pena fosse dura mesmo, pesada, cara, os caras não vão tentar, entendeu? De novo. Agora não, essa coisinha leve e tal, todo mundo já teve um monte de acordo pra sair da cadeia, né? Ninguém tá cumprindo cadeia mais. Todo mundo na papuda, né? A papudinha lá, maior que um apartamento em São Paulo, né? O barulho do ar-condicionado tá me incomodando. Porra, acho que cadeia normal, uma cadeia. O Brasil tem ar-condicionado. Entendo que foi um ex-chefe de Estado, tudo mais, beleza, entendo. Porra, mas tá passando das mordomias, né, velho? Qualquer solucinho, o cara tem à disposição ali os melhores médicos do Brasil, entendeu? Mas é isso, né? Eduardo se lascou, né? Vai pedir de novo tarifa, vai ficar jogando contra. E devia ser punido muito pior, né? Mas tá fora do Brasil, né? Se voltar, né? Esperamos que você volte. Cumpra sua cadeia como homem, né? Eu sei que você não é, né? Você é um fraco do caralho também, porque a família inteira sua é formada por homens fracos, né? Todos peidam na farofa, fazem as coisas, não assumem, né? Mas vocês, né? Vocês dizem que são muito macho. São macho em outro... quando tá fora do país, né? Chega aqui, vocês peidam e fica soluçando, né? Então, eu acho que deveria ter penas mais duras para todos eles também. Muito mais severa mesmo. Mas é isso, né? Estamos de volta aqui tentando engatar de novo esse canal. Se você puder dar um like, curtir, né? Se inscrever no canal, vai ser muito importante. Ficarei muito grato por todos vocês que me ajudam aí. Tchau.